Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês mais um pouquinho sobre os e-sports, aqueles jogos eletrônicos que têm a capacidade de se tornar um esporte, que promovem espetáculos tão grandiosos quanto qualquer esporte tradicional. Então a gente vai falar um pouquinho específico hoje sobre os e-sports. Nosso objetivo é saber onde educação e esportes podem se conectar e identificar algumas vantagens e desvantagens no uso dos jogos eletrônicos, tá? Muito se fala sobre os riscos de ficar sentado na cadeira jogando videogame, mas será que existem benefícios no jogo eletrônico? Será que é possível levar os jogos eletrônicos para as salas de aula? E você já pensou em ter uma carreira de jogador de videogame, né? De atleta profissional de esportes? Sabe que isso é possível, mas não é tão fácil assim e talvez seja bem diferente do que você está pensando. Vamos ver isso? Olha só, os esportes tiveram um crescimento muito acelerado, né? Surgiram a partir de um crescimento muito acelerado dos jogos eletrônicos e sua afirmação como um forte nicho de entretenimento. Jogos eletrônicos viraram um entretenimento muito popular, tá? Isso aumentou o volume de investimento e é o surgimento de vários torneios, né, incentivando essas disputas. Então, os esportes se tornaram verdadeiros espetáculos, com muitas pessoas assistindo às competições, acompanhando as transmissões em tempo real, tá? Então, essa é uma característica que a gente vê nos esportes tradicionais, né? As grandes competições. Mas essa característica começou a aparecer também nos campeonatos, nos torneios de jogos eletrônicos. Por isso foi que eles receberam esse termo, esse nome, começaram a ser chamados de e-sports, por terem a mesma característica de se tornar um grande espetáculo. Olha só, é crescente a exibição de partidas em streaming, despertando a atenção de adolescentes, jovens e adultos, e atualmente até em alguns canais de TV por assinatura também a gente consegue acompanhar alguns torneios de esportes, tá? Essas competições digitais trazem aspectos semelhantes às competições dos esportes tradicionais. Agora, preste atenção aqui, olha só. Se você faz parte do grupo de pessoas que imagina que jogadores de games são estudantes sedentários, que fogem das aulas de educação física, é hora de mudar essa ideia. Ó, você está enganado se você pensa isso. Para ser um gamer profissional, não basta jogar bem. É fundamental treinar, se preparar para melhorar o desempenho e garantir um bom rendimento na competição. Não só treinar a sua habilidade naquele jogo específico em que você quer ser um campeão, mas você precisa também de muito treino físico, junto com o treino do jogo. Por quê? Apesar de estar sentado jogando, o gamer profissional, né, o atleta de e-sport, ele tem que ter uma capacidade física, uma resistência física muito bem desenvolvida, para que ele aguente o tempo da partida, aguente a pressão, a ansiedade que ele tem que suportar naquela partida. Por isso, os atletas profissionais de jogos eletrônicos, eles não passam a noite jogando não, certo? Eles têm uma vida bem disciplinada, com horário para ele dormir, horas de sono para que ele tenha descanso, treino físico, treino psicológico e treino, né, no jogo eletrônico propriamente dito. Então, tudo isso envolve o cotidiano de um atleta de e-sport. Então, não fique achando que é só jogar videogame. Não, tem muito treinamento envolvido nisso, tá? Os gamers precisam ter um bom condicionamento cardiorrespiratório. A respiração é fundamental para regular a ansiedade e a tensão nos momentos importantes da competição. Os participantes passam por treinos intensos diários para desenvolver as habilidades mentais necessárias e garantir o alto rendimento.
a rotina deles é semelhante à de atletas de qualquer esporte profissional. Os treinos envolvem condicionamento físico, alongamento, exercício de força, tudo isso para evitar lesões e dores posturais. Ajudam também a regular a ansiedade na competição. Já pensou você no meio de uma partida começar a sentir dores nas costas ou no braço por conta daquele esforço repetitivo que você está fazendo no console? Tá? Isso vai acabar com o teu rendimento. Por isso é preciso também o treinamento físico, tá? Nenhum jogador profissional de e-sport, ele relaxa no treinamento físico, porque ele sabe que ele pode perder a partida se ele não estiver bem fisicamente, tá bom? Existem lugares que funcionam como centro de treinamento, a Game House, onde os atletas têm assistência de preparadores físicos, psicólogos esportivos, nutricionistas e técnicos. Nos Estados Unidos, os e-games e os e-sports já fazem parte do currículo escolar, sabia disso? E contam inclusive com várias competições para nível escolar, tá? Disciplinas da modalidade em escolas do ensino médio espalhadas por todo o país, já é até uma disciplina, né? Você já treina na escola para participar das competições, tá? No Brasil, as escolas ainda estão começando a perceber o potencial de adotar os e-games como estratégia de socialização e de formação interdisciplinar de crianças e adolescentes. Existe no Brasil uma liga escolar, você sabia? A liga escolar do League of Legends do Brasil, do LoL. Se joga LoL? Você fique sabendo que já existe uma liga escolar brasileira do LoL, tá? Ela contou com o apoio da Riot Game e transmissão via Twitch, reunindo escolas de diversos estados brasileiros. Então é possível, você que pensa em ser um atleta, né, dos e-sports, nesse jogo específico do LoL, é possível você já participar de algumas competições nessa liga escolar brasileira, tá bom? Primeira atividade, então, jogando na escola. Já pensou em organizar um torneio de jogos eletrônicos aí na sua escola? Então essa é a proposta que eu quero trazer para você e para o seu professor. Então olha só, primeiro vocês vão eleger o jogo eletrônico que vai ser disputado, né? Vocês podem conversar e escolher qual o jogo. Vão dividir a turma em equipes. Vão definir um período de treino para as equipes treinar, tá? Vamos deixar aí uma semana, vão marcar o torneio lá para frente, para que exista um período para que todo mundo possa treinar aquele jogo. Vão realizar alongamento e fortalecimento dos grupos musculares sobrecarregados na postura sentada e intensa atividade das mãos e punhos. Alertar para a importância da prática de exercícios físicos. Então, nesse período de treino, enquanto vocês vão estar treinando para o jogo, talvez junto com o seu professor, vocês vão estar fazendo um treino físico também para melhorar a sua resistência. E daí vão realizar o campeonato com programação das disputas. Daí vocês vão ver o que é melhor, fazendo um dia de semana, fazendo um final de semana, com cada um na sua casa, jogando via internet, né? Isso você vai combinar com o seu professor. Mas não esqueça do treinamento físico, tá bom? Vou dar um tempo aqui para você anotar aqui todos os passos do seu torneio e a gente já volta.
Lá, pessoal, espero que vocês aí gostem de participar desse torneio. Talvez possam fazer uma primeira edição só na sua turma e talvez uma próxima edição até envolver todos os jogadores aí da sua escola ou pelo menos da sua série, tá bom? Então, não esqueça de colocar a mão na massa aí para ajudar na organização e no desenvolvimento dessa atividade, ok? Continuando aqui, vamos falar um pouquinho então das habilidades, né, e dos benefícios dos jogos eletrônicos. Ninguém questiona que os esportes tradicionais podem ensinar habilidades fundamentais para os seus praticantes. O que poucos sabem é que os e-esportes também conseguem ensinar algumas habilidades, não as mesmas, habilidades diferentes, tá? Quais são essas habilidades? Por exemplo, comunicação, assertividade, confiança e responsabilidade. Principalmente se você está jogando em equipe, a equipe precisa desenvolver comunicação, assertividade, confiança, responsabilidade, trabalho em equipe, socialização, compartilhamento de ideias, tá? O trabalho em equipe desenvolve essas habilidades. Dentro do esporte, se você está numa equipe de competição, você vai acabar desenvolvendo também essas habilidades. Outras habilidades também desenvolvidas através da prática, né, da participação nos esportes aí, ó. Tomada de decisão, decisão estratégica, orientação para os resultados, pensamento estratégico, planejamento, criação de metas e objetivos. Tudo isso vai ser discutido na sua equipe. Vocês vão colocar uma meta para o jogo de vocês, vão criar uma estratégia para alcançar aquela meta. Se precisar, vão rever essa estratégia, vão decidir um novo caminho, né? Então, tudo isso são habilidades que você vai desenvolvendo e que você pode levar para situações da sua vida fora do jogo eletrônico, né? São capacidades que você desenvolve praticando o jogo eletrônico, principalmente jogando em equipe, e que você pode levar para as outras áreas da sua vida também, tá bom? Olha só. Pesquisas revelaram os jogos mais populares no Brasil e no mundo, tá? Quais são esses jogos? Para computadores e para os consoles, os videogames, tá? Os 3 jogos mais populares são o LoL, League of Legends, World of Warcraft, tá? Esse é um outro jogo, e o Counter-Strike. 3 jogos, esses são os mais populares quando a gente fala de computador e console. Agora, quando a gente fala dos mobiles, ou seja, o seu smartphone e o seu tablet, os mais populares são o Free Fire, Among Us e o Roblox, tá? São jogos não mais simples, né? Mas que são mais acessados através de dispositivos móveis, tá bom? Benefícios aí dos esportes. Que será que a gente tem? Quais os benefícios que a gente vai poder ter ao participar, né? Ao se tornar mais atuante nesse ramo dos esportes? Ensinam a lidar com frustrações, aliviam o estresse, desenvolvem regiões do cérebro responsáveis por orientação espacial, estratégica, lógica, coordenação motora, estimulam a criatividade, melhoram os seus reflexos. Agora, os malefícios. Por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Trabalhar em conjunto, gente. Um tempo de videogame, de jogo eletrônico, um tempo de atividade real, né? De jogo de bola, de andar de bicicleta, de correr, de nadar, certo? Nós temos que sempre andar nesses 2 momentos, né? Nessas 2 atividades. Para evitar esse tipo de coisa aqui, ó. Obesidade, problemas posturais, vício nos jogos eletrônicos, problemas de visão e de audição, isolamento social, tendinite, que é a inflamação dos nossos tendões, principalmente na articulação do cotovelo, na articulação das mãos e nas articulações dos dedos, né? Se você fica muito tempo no jogo eletrônico, você pode desenvolver essa atividade. O ideal é que você intercale. O mesmo tempo que você ficou na frente do
seu console ou do seu tablet jogando, você fique fazendo uma outra atividade sem tela, de preferência uma atividade física. Então, se você ficou 1 hora jogando, você fica 1 hora pedalando, por exemplo, ou faz 1 hora de caminhada, tá? O ideal é intercalar essas atividades, ok? Atividade mão na massa agora. Essa vocês podem fazer no quadro negro ou talvez utilizando algum recurso eletrônico também, tá? Em pequenos grupos, que tal criarmos uma nuvem de palavras com as suas ideias e as ideias de seus colegas sobre o que vocês sabem em relação a jogos eletrônicos. Seu professor irá registrar no quadro de giz para que todos possam participar. Ou se não, vocês podem fazer isso também usando algum aplicativo eletrônico, tá bom? Um tempinho então para vocês fazerem a atividade e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês aí tenham compartilhado bastante as suas ideias e aquilo que vocês sabem sobre jogos eletrônicos. Aqui, vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos. Para ser um bom gamer, é fundamental treinar e ter um bom condicionamento físico, certo? O gamer, ele é um atleta profissional, ele precisa também melhorar o seu condicionamento físico para ele poder suportar todas as exigências na hora da partida, certo? Os jogos eletrônicos podem ser desenvolvidos nas escolas, tá? Podem contribuir bastante, podem até ser uma modalidade de esportes dentro da escola, tá? Desenvolve habilidades, porém podem gerar, né, algumas coisas que a gente não quer. Como, por exemplo, a obesidade, os problemas de coluna, a visão, a audição, quando o uso não é moderado, tá? Gente, um grande problema da nossa sociedade está sendo o sedentarismo. E o sedentarismo ele está intimamente ligado ao excesso de jogos eletrônicos, tá? Então vamos ficar atentos. Não estamos dizendo que o jogo eletrônico é ruim. Não, o jogo eletrônico tem muita coisa positiva, mas a gente não pode esquecer da atividade física. Por isso a gente tem que trabalhar sempre intercalando as duas coisas. Certo? Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.